nega. Gobinama.
your word. Sing it with us. Open up the gates, sing wide, you have to restore. Let a King of glory come in. Open up the gates, sing wide, you ancient door. Let a King of glory come in. Open up the gate. Come on, chant with his feet up. Let a King of glory. Just one more time, come on. Open up the gate. Open up the gates. Sing wide, you ancient door. Let a King. Are you ready? We're gonna sing it together. King of glory. Oh, King of glory. Come on. King of glory. Yeah. Oh my. Oh, powerful one. Just one more time. King of glory. King of glory. Hallelujah. Powerful one. Yes, Lord. Come on, church. Lift your worship to him. Open up the gates and sing together. Open up the gate. Sing wide. Let the King of glory. Hey. Open up the gate. Yeah. Come on, lift it up. Come on. Yeah. Let the gate. Oh, King of glory. King of glory. Almighty God. Oh, powerful one. Just one more time. King of glory. King of glory. Almighty God. He's a mighty God. Oh, powerful. Just one more time. King of glory. King of glory. King of glory. Almighty God. Oh, powerful one. We're singing King of glory. Almighty God. Are you ready, church? We'll sing it out. Come on. You lift it up and worship to him. Come on. Webinar. Jehovah. Samasimba. We'll sing it out. Come on. Webinar. Lift it up. Come on, sing it out. Samasimba. Come on, church. Come on. Here we go. Come on. Let's sing it out. Samasimba. Come on. Yeah, webinar. Sing it. Come on, church, lift your worship to him. We declare his power. Jehovah. Just one more time, come on. Jehovah. Samasimba. Yeah, one more time. Jehovah. Samasimba. Here we go.
Come on, church. Mais uma vez, mais uma vez. Weminana. Jehovah. Are you ready all together? Shamashiba. 1, 2, 1, 2, 1, 2, Shabbat to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. And thank you for your kindness. Please go ahead. And Obrigado take pela your vossa gentileza. Peço que se assentem. seats. Hallelujah. Amen. Praise God. Louvado seja Deus. Praise God. Louvado seja Deus. It is an honor to be here in Maputo one more time. É uma grande honra estar aqui em Maputo mais uma vez. I think the last time we were here was probably 2016, 2017. E acho que a última vez que cá estive foi em 2016, 2017. And I've seen changes. Some people's hair getting white. Então já vi mudanças, cabelo de algumas pessoas estão a ficar esbranquiçados. Made me think I'm getting old. O que me faz pensar que eu também estou a envelhecer. Hallelujah. Aleluia. But before I get into the word, Antes de eu entrar na can you palavra. get me that young worship guy was right at the corner here? Podemos pedir Are we able to get him back in? o Panache para vir cá acima. Yes, the young guy. Sorry, o James. Yeah, please get him for me. Vamos pedir o James para vir cá à frente. Hallelujah. Amen. So I really appreciate Pastor Agrippa and Pastor Jess E aprecio o pastor Agripa e a pastora Jessie for your leadership role pelo vosso papel de liderança in Maputo and in Mozambique, em Maputo e em Moçambique. and now even within our celebration churches movement, E também a nível do movimento da Igreja Celebração. and even in celebration ministries international. E também a nível do Ministério de Celebração Internacional. Many times I sit and I look at you guys, E muitas vezes eu me assento e olho para vocês. and when we talk with my wife, E quando falo com a minha esposa, we say when we grow up we want to be like these e guys. dizemos quando crescermos queremos ser como esses dois. We are honored. Estamos honrados. Hallelujah. Amen. And we appreciate Pastor Jason and Pastor Sanya E também apreciamos o pastor Jarson e a pastora Sânia for your incredible work, pelo vosso trabalho incrível. and for the church at large. E para toda a igreja. Amen, amen. Amen. You know, excuse me a little bit. Man, give Desculpem. me a high five. Dá-me um high five. You are the man. Tu Please és o take cara. me a photo with this guy, Por because favor, peço uma foto com este this jovem. guy is going places. I want to be able to say, I know. I Ele know vai him. para lugares mais Someone, altos. who is taking the photo? Faça uma foto com ele. Aleluia. Amen. Okay, there we go. Okay. Wow. So you will not disown me when you now get into your season, right? Então, quando chegares na tua época, Because I have the evidence. vamos ter a evidência. You know, I'm so impressed by this young man. Eu estou impressionado por It's amazing. esta criança. An incredible gifting of God E for tem um dom worship. de Deus incrível. And I just wanted to pray for him. Will you just extend your hand Vamos towards esticar as mãos, vamos orar por ele. Father, in the name of Jesus, Pai, no nome de Jesus. we pray for this young man, Nós Lord. oramos por este Father, we jovem. say preserve this gifting. Nós oramos para que preserves este Preserve this dom. heart of worship. Preserve esse coração de Preserve adoração. his life. Preserva a vida We speak dele. protection, Father, over this life Falamos and over this proteção sobre a gift. vida dele. For your glory and for your honor. Para a tua glória e Father, honra. may you continue to fine-tune this gifting. Que o Senhor continue a afinar este May his dom. voice be amplified Que a voz dele seja in the worship of amplificada the King of Kings. para a adoração do Rei dos May the Reis. sound of worship from his lips, Som de adoração dos Father, lábios bring you dele. glory. May it be a Traga sweet-smelling glória. sacrifice Que ele traga that sacrifício rises into your presence. de louvor que subra a Be tua honored in this presença. life, Father. Nós te honramos com esta Preserve him from the vida. wicked one. Preserva-lhe contra o Preserve him from the inimigo. plans of the wicked one. Preserva dos planos do Preserve this inimigo. life. Preserva esta Preserve vida. this gifting Preserva este for your dom glory and for your honor. para a tua glória e In honra. Jesus' name. No nome de Jesus. Amen and amen. 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 Thank you, man. Thank you. Aleluia. Blessings. Que Deus te abençoe. Thank you. Thank you. It's Muito okay. You can go. obrigado. Thank you. Wow. Hallelujah. Amen. Praise God. Praise Louvado God. seja Deus.
Look at me, huh? Yeah. I like your suit. Thank you, Pastor. It was my wife's gift to me, so. Oh, thank you, Pastor. Praise God. Amen. Shall we pray? Podemos orar. Father, we thank you as we come before your presence. Pai, nós te agradecemos quando entramos na tua presença. Father, we love to worship you. Pai, nós amamos te adorar. Even as we worshipped you this morning, Enquanto te adoramos esta manhã, as we lifted up our voices enquanto erguemos as nossas vozes to bring a sweet sacrifice before your presence. para trazer sacrifício doce diante da tua We presença, believe it was acceptable before your presence. nós acreditamos que foi aceitável dentro And da we tua ask you now, presença. Lord, speak to us. E te pedimos agora, fale For your conosco, servants are listening. porque os teus servos escutam. May you minister to our hearts. Que fales aos nossos Even as we corações. submit to your word Enquanto nos submetemos à and tua we submit to the palavra authority of the Holy e Spirit. para a autoridade do Espírito In the name of Santo, Jesus. no nome de Jesus. Amen and amen. Amen e amém. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Amen. Praise God. Louvado seja Deus. You know, there's a thought that I've been thinking about, Há pensamento que eu tenho tido. and I was thinking that I'm going to develop it E eu disse que eu haveria de by the desenvolver grace of God pela graça de Deus and preach it in our church. e pregar na nossa igreja. But I felt the impression of God that I should start ministering it here. Mas eu senti pela graça de Deus que eu devia começar por It's ministrar just aqui. one idea I want to leave with you if I can. E uma ideia que eu quero deixar com vocês, se eu puder. You know, we are talking about a year where we are expecting God to do incredible things in our lives. Falamos de ano em que esperamos que Deus faça coisas incríveis nas nossas vidas. And I want to talk about an idea that I find in scripture. E quero falar de uma ideia que encontro nas Escrituras. But for a while I couldn't wrestle with it to say how does it look like? E por algum tempo eu estava a lutar com ela para perceber como é que ela é aplicável. And I call it stewarding E eu falei sobre cuidar the grace of God. ou guardar a graça de Deus, ou zelar pela Being graça de Deus. stewards of the grace of God. Sendo cuidadores ou zeladores da graça de You see, Deus. we are in the year of redeeming time by the grace of God. Estamos no ano de redimirmos o tempo pela graça de Deus. When we think of the theme for that year, E quando pensamos sobre o tema deste ano, many of us are thinking like this: muitos de nós pensamos assim, God is going to redeem the time que Deus vai redimir o tempo by His grace for me. pela sua graça para But that's mim. not what the word says. Mas não é isto que a palavra It diz. says we will redeem time Mas diz que nós é que iremos redimir o by the tempo grace of God. pela graça de Deus. Ephesians 5 says, Efésios 5 diz, seeing that the days are evil, sabendo que os dias são maus, we must redeem the time. nós devemos redimir It's o not tempo. God who is going to redeem the time for us. Não é Deus quem vai redimir o tempo There por are nós. things we must do Há coisas que nós devemos to fazer redeem that time, para redimir esse tempo, to redeem lost time, para redimir to o tempo redeem lost perdido, momentum, redimir o momento perdido, to redeem what the enemy had stolen from us. para redimir o que o inimigo roubou de nós. So we are in that season of redeeming the time. Então estamos nesta época de redimir o And tempo. we are the ones who will do the redeeming E somos nós que iremos redimir by the grace of God. pela graça de Deus. So it takes me to 1 Peter 4 Leva-me ao livro de 1 de Pedro 4, and verse 10. versículo 10. It says, each of you Diz, cada de vós should use whatever gift you have received deverá usar cada dom que você serve recebeu others. para servir a outros, as faithful stewards como zeladores of fiéis God's grace da graça de Deus, in its various forms. em suas diferentes formas. Faithful stewards Zeladores fiéis of the grace of God. da graça de Deus. You know, we understand financial stewards. Nós entendemos do zelo Somebody financeiro. entrusts me with their resources Alguém pode me confiar por and seus they recursos ask me to administer those resources, e me pedem para administrar esses recursos, knowing that I am not a principal. sabendo que eu não sou administrador, I am not the owner of the resources, eu não sou o dono dos recursos, but I am a steward. mas sou I um have zelador been entrusted with an ability. ou um mordomo To que foi steward confiado those com a resources. habilidade para zelar pelos recursos. And this scripture is telling us E a Escritura nos diz that we have been entrusted with a resource que fomos confiados com called the grace of recursos God. para a graça de Deus. And it is our responsibility E é a nossa to responsabilidade administer that resource, administrarmos este recurso, to administer that grace. administrar essa Because graça, together with that grace, porque juntamente com essa we have been graça given gifts fomos dados dons for the purposes of serving others. para
para o propósito de servir outros. But that gift Mas esse dom is in accordance to the grace of God. é de acordo com a graça de Or the Deus. gift comes from the grace of God. Ou os dons vêm da graça de Deus. Hallelujah. Amen. You know, the King James puts it this way. A versão João Ferreira de Almeida coloca assim: As each one of us has received a gift, tal como cada um recebeu um dom, minister it to one another ministre um para com o outro, as good stewards como bons mordomos of the manifold grace of God. da multiforme graça de Deus. You know, I've come to a point where I believe, Eu cheguei a um ponto onde eu acredito, according to Scripture, de acordo com as that Escrituras, each child of God que cada filho de Deus is graced by God é graciado por Deus for a certain purpose para um certo to propósito, achieve the agenda of God, para alcançar a to agenda de Deus, advance the purpose of God, para avançar os to propósitos build de the Deus, kingdom of God, para construir o reino de to Deus, serve the saints. para servir aos santos. You see, in Celebration Churches International, Nas igrejas de celebração our internacional, mission statement a nossa declaração de is missão we build word-based churches é que nós criamos igrejas baseadas na that love palavra, God que amam a Deus and serve people. e servem as pessoas. So the gifting that you receive out of the grace of God E os dons que você recebe da is graça de Deus targeted that twofold purpose: está focado nesses dois to propósitos, love God, para amar a Deus, to advance the kingdom of God, avançar o reino de and to Deus serve people. e servir as So pessoas. when I look back at my life, Então quando eu olho para a minha I própria say, vida, how has God graced me? como Deus me agraciou, And am I being a faithful steward será que estou a ser um mordomo to fiel use those gifts of grace para usar esses dons de graça to serve God para servir a and to Deus serve people? e servir as pessoas? That's what stewarding the grace of God is about. É isto que significa zelar pela graça de Deus. Is my life, Será que a minha vida, is the grace of God on my life será que a graça de Deus na minha making a vida difference in the advancement of the kingdom of God? faz alguma diferença no avanço do reino de Deus? Is the grace of God in my life Será que a graça de Deus na minha vida helping serve people? me ajuda a servir as pessoas? Or is it a self-serving grace? Ou será que é uma graça que só Is serve a it mim? just about me? Será que é só acerca de mim? Or is building people Ou será que estou a construir to build pessoas dreams e edificando to build sonhos the kingdom of para God? construir o reino de Deus? So we have been called Então fomos chamados to be good stewards. para sermos bons of the grace of zeladores God. da graça de Deus. So in 1 Peter 4:11, No livro de 1 de Pedro The Bible 4:11, says, a Bíblia diz: if anyone speaks, se algum irmão falar, they should do so as one who speaks the very words of God. tem que falar como quem fala a palavra de Deus. If anyone serves, Se alguém serve, they should do it with the strength God provides, deve servir com a força que Deus so providencia, that in all things de sorte que em todas as coisas God may be praised Deus seja louvado through Jesus Christ. através de Jesus To Cristo. him be glory and power Para Ele seja glória e poder forever and ever. para todo o sempre. So he says, let's serve these gifts. Diz, vamos servir esses dons, Let's minister to one another. vamos ministrar uns para os Let's outros, minister to the kingdom of God. vamos ministrar para o reino de Let's Deus, minister to advance the agenda of God vamos ministrar para avançar a agenda de according Deus, to the grace that has been given to us. de acordo com a graça que nos foi dada. You see, the moment God says we are stewards, No momento em que Deus nos chama de mordomo, it immediately places a responsibility. imediatamente nos coloca sob uma Because responsabilidade. a steward Porque um mordomo will have to give an account terá que prestar contas of their stewardship. do seu zelo. You see, when our lives are done here on earth, Sabe, quando a nossa vida we terminar will aqui na stand terra, before the throne of God. nós iremos estar diante do trono It's de called Deus. the Vima, the throne of grace, E estaremos diante do trono da graça. and give an account of what was done in our lives. E vamos prestar contas do que fizemos na nossa vida. Because God will be saying, I gifted you Porque Deus vai dizer, eu te dei with dom time. com tempo. I gifted you with talent. Eu te dei talentos. I gifted you with resources. Eu te dei recursos. I gifted you with my grace Eu te dei o dom da minha so graça that you may minister to people para que possas ministrar and para you as may pessoas advance the agenda of God. e avançar a agenda de And he Deus. says, can you give an account of your stewardship? E Deus vai dizer, será que podes prestar contas do teu zelo? We are required to steward the grace of God. Nós somos requeridos a zelar pela graça de Deus. So the Bible says, as we steward that grace, E a Bíblia diz, enquanto nós zelamos por esta graça, some will be called to be communicators of the gospel. alguns serão chamados para ser comunicadores do And you Evangelho. communicate, it says, communicate as the very words of God. E ele diz, enquanto comunicamos, comunicamos de acordo com a palavra de Deus. Or you may be called to serve in any capacity. E quando formos a servir em qualquer capacidade, He says, do it with the strength of God. ele diz, faça com a força de Deus. And he says, the purpose for that
stewardship of the grace of God, E o propósito deste zelo ou mordomia pela graça de so Deus that God may be praised, é para que Deus seja louvado. that He may receive the glory. É que Ele receba a You see, glória. when we talk about the grace of God, Quando nós falamos da graça de most Deus, of us we begin to think just about these four walls, the church. às vezes começamos a pensar sobre essas quatro paredes But da you see, we are igreja. graced differently. Mas sabem que fomos agraciados de forma Some are diferente. graced for the marketplace. Há uns que são agraciados Some para o are mercado de graced for the trabalho. pulpit. Outros foram agraciados para o púlpito. Some are graced for the golf course. Alguns foram agraciados para o campo But de wherever golfe. you are graced, Onde você for agraciado, use the grace of God use a graça de Deus for His glory. para a sua glória. May you steward that E grace. você vai zelar por May esta you graça. manage Que você possa and gerir administer the grace of e God, administrar a graça de Deus. that He may receive the praise, Para que Ele receba o louvor. that He may receive the E glory, Ele receba a glória. that He may receive the honor. E Ele receba a honra. Let's back up a little bit. Vamos voltar um pouco para trás. The word called stewardship, A palavra mordomia ou in that zelo, scripture, nessa escritura de others call Pedro, it administration. outros chamam administração. It's the Greek word economia, É a palavra grega oikonomia, where we get our word economy. de onde vem a palavra economia. You see, the Thayer's Greek lexicon says Então, o Thayer Greek, o This- dicionário this grego word diz, esta palavra means the management of a household. significa a gestão de um agregado So familiar. it's as if God is saying, É como se Deus estivesse a dizer, I have made you a steward eu te fiz of a mordomo certain aspect of my kingdom, de certo aspecto do meu reino, wherever I have blessed you, onde eu te coloquei. and you have responsibility to manage that aspect. Você tem a responsabilidade de gerir For esse my aspecto glory. para a minha glória. Whether it is at your workplace, Quer seja no teu emprego, whether it is in your business, quer seja no teu negócio, whether it is in church, quer seja na igreja, there is a grace that has been given to you há uma graça que te foi dada that you may thrive para que você possa and that you may vencer manage it. e gerir. And as you manage E it, enquanto você gere, He says, do it, ele diz, faça, knowing that you are not the owner. sabendo que você não é o dono. Amen. Hallelujah. Amen. So it speaks about oversight, Então, fala sobre supervisão administering somebody else's property. e ministrar ou administrar a propriedade de alguém. You see, we administer the grace of God. Nós administramos a graça de Deus. We manage the grace of God. Nós gerimos a graça de Deus. God entrusts me with grace. Deus me confiou com a sua graça. And He says, manage E it, ele disse, gere, multiply it, multiplique, increase its impact, aumenta o seu increase impacto, its influence. aumenta a sua influência. Because most of the things that God gives us, Porque a maior parte das coisas que Deus nos dá, He gives them as a seed. Ele nos dá como uma semente. And He expects us to grow that E Ele seed. espera que nós possamos crescer He a expects semente. us to multiply that seed Ele espera que nós multipliquemos a for His semente glory. para a sua glória. Hallelujah. Amen. In Ephesians 3, 1-3, Efésios 3, versículos 1 a 3. Paul says, Paulo diz, for this reason, por esta razão, I, Paul, eu, Paulo, a prisoner of Christ Jesus, prisioneiro de Cristo on Jesus, behalf of the Gentiles, a favor dos gentios, assuming that you have heard of the stewardship sabendo que já ouviram falar da of the mordomia, grace of God da graça de Deus, that was given to me que me foi dada for your benefit. para o vosso benefício. How the mystery was made known to me, Como esse mistério By foi feito revelation. conhecido por mim foi através da as I revelação. have written briefly. Como eu escrevi brevemente. What is he talking about? Do que ele está a falar? He's saying I'm a minister of the gospel. Ele diz que eu sou ministro do Just evangelho. like every child of God is a minister. Tal como qualquer filho de Deus é That's ministro. why the fivefold ministry Por isso nós temos as 5 áreas is there to ministeriais equip the saints. que existem para for the ministrar work aos of the santos ministry. ou equipar os santos para So a obra do wherever ministério. you are, Onde quer que você where you esteja, play, onde você where joga, you work, onde você where trabalha, you live, onde você where vive, you worship, onde você you adora, are stewarding the grace of God. você está a There zelar is a pela graça de Deus. manifestation of the grace of God É uma manifestação that da should graça de emanate Deus from you que está a emanar de to ti those around you. para aqueles que estão ao teu And as you redor. do that, E enquanto fazemos isso, you are doing it because you know you have a charge from God. você faz porque tem uma ordem de Deus. And He says, I have given you this stewardship. E diz que eu te dei. When Esta mordomia. when it comes to Paul, Quando falamos de Paulo, Paul is saying, the stewardship that I have,
Paulo disse que a mordomia que eu is the tenho ministry to the Gentiles. é um ministério para os gentios. God has given me a grace Deus me deu uma graça to communicate the unsearchable riches of Christ para partilhar as riquezas to inconfundíveis the de Cristo Gentiles para os and gentios to reveal to them e revelar-lhes the mystery that was hidden from eternity. o mistério que estava escondido na That Christ eternidade, in you que vai ser para is vocês, the hope of glory. que é a esperança da That glória, Christ is not only for the que Jews, Cristo não é só para os judeus, but for all the nations. mas para todas as So he nações. says, I guard this stewardship. Ele disse, eu guardo essa When mordomia. you see him battle Quando você vê lá with lutar Peter and the Pharisaic Jews, com Pedro e outros judeus he was farisaicos, guarding jealously é porque ele fez isso de the forma ministry he had ciumenta, received from God, para zelar pelo ministério que the ele recebeu de stewardship he Deus, had received, a mordomia que ele because recebeu, God had entrusted to him porque Deus havia lhe the confiado gospel to the nations, para partilhar o evangelho às to bring nações, the nations para trazer as nações and to bring a manifestation e trazer uma of the church manifestação age, da época da igreja, that Christ may be known. para que Cristo seja conhecido. And he defended that charge. E ele defendeu esse desafio. He would fight Ele lutou to advance that cause para avançar esta causa, because he knew it was a stewardship. porque ele sabia que ele era um He needed to mordomo. protect it. Ele tinha que proteger. And yet many of us, Apesar disso, muitos de we are nós, aware of the purpose of God, nós estamos conscientes do for propósito our de lives. Deus para a the nossa grace vida. of God. A graça de He has Deus. graced you for something, Ele te agraciou para algo, but you don't protect mas você não that protege stewardship. essa If you are mordomia. intimidated by people, Se você for intimidado pelas the first thing you pessoas, say, a primeira coisa que você ah, diz, no, this is too hard. dizer, isto é muito No, I'm not going to difícil. do it here. I'm not Eu going não- to represent Já não vou Christ. fazer mais isso, não vou representar mais a Cristo. But Paul says, Mas Paulo diz, I have a charge from God eu tenho uma ordem de Deus to represent him para to representá-lo the nations. para as nações. And I will be faithful. E eu serei fiel, Because the Bible says, use those giftings porque a Bíblia diz, use To the esses full. dons to the full, to the na maximum. sua plenitude. Now, can you imagine this kind of Paul? Podem imaginar esse tipo de He's Paulo. the guy who says, I have fully preached the Ele gospel. diz, eu já preguei o evangelho He plenamente. says, I have no other place here where I have preached the gospel. Ele diz, não há outro lugar aqui onde eu tenha pregado I'm o looking for new evangelho. territory. Eu estou à procura de novos I'm territórios. trying to expand the influence. Eu estou a tentar expandir a influência. You are a businessman Você é um homem de negócio. and you are happy with this little E territory. você está feliz com esse território But God is pequeno. saying, I want you to expand your business. Mas Deus está dizendo, eu quero que você expanda o Because teu as your negócio. business expands, Porque quando o teu negócio my expande, kingdom expands. o meu reino expande. You see, the businesses which are growing Vejam alguns negócios que estão a crescer. are businesses of unbelievers São negócios de descrentes which advance ungodly agendas. que avançam agendas que But não são de God is Deus. saying, I'm looking for business people Mas Deus diz, eu estou à procura de who homens de will take negócio their business que vão pegar no seu as their negócio pulpit. como seu púlpito. How can they represent God Como é que eles podem In representar their a Deus business. no negócio? in dealing with the clients, Em lidar com in clientes, dealing with suppliers? em lidar com How provedores can de you see serviço. them as clients for the kingdom Como podemos ver eles como clientes and do reino represent God? e representar a Deus? So when your business grows, Quando o teu negócio the crescer, kingdom expands. o reino expande. Aleluia. When your family moves Quando a tua família avança, to wherever it moves, para onde quer que avance, The o mundo kingdom para onde quer que expands. mude, o reino também expande. Amen. because wherever you are planted, Onde quer que você esteja you are saying, plantado, I'm a steward você diz, eu sou um of mordomo the grace of God. da graça de Deus. This grace is not for me and about me. Essa graça não é para mim e sobre It's mim. to serve others. É para servir ao It's to outro. serve the kingdom É of para God. servir o reino de It's to Deus. push forward the agenda of God. É para avançar a agenda de Deus. Aleluia. So the stewardship Então, o zelo, a is for the mordomia benefit of others. é para o benefício de outros. So we are stewards Então, nós somos mordomos and we use our stewardship e usamos a nossa mordomia to edify others, para edificar a to outros, strengthen the kingdom of God, para fortalecer o reino and de to Deus build the community of believers. e para construir a comunidade de You see, when we crentes. faithfully manage Quando nós gerimos Our fielmente giftings, os nossos our dons, talents, os nossos talentos, the king that the king has entrusted to us, que o rei nos confiou com eles, the king is glorified. o rei é glorificado. So we steward the grace of God Então nós zelamos pela graça de for Deus, the agenda of God, pela agenda de for the Deus, advancement of the purpose of God. para o avanço do propósito de Deus. I don't know how I can put it. Eu não sei como é que eu posso colocar isto.
the grace of God has to be managed. A graça de Deus tem que ser gerida. You know, I've seen so many people Eu já vi muitas pessoas who are very gifted. que são muito dotadas. I mean, you can feel the grace of God on their lives. Você consegue sentir a graça de Deus na vida You- dessas pessoas. If it's prayer, Se é oração, very gifted. muito dotado. If it's ministry, Se for ministério, very gifted. muito dotado. But they have no character. Mas não tem caráter. They have not learned how to manage Mas não aprenderam como their gerir appetites os seus apetites so that the grace of God may advance. para que a graça de Deus possa avançar. You see, I am responsible Sabe, eu sou to responsável manage my life. para gerir a minha vida. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You know, ages ago, Há muitos anos atrás, when I was much younger, quando eu era muito mais jovem, I served in the military. eu servi no exército. So we would run and toy. Então nós corríamos And I was e strong. cantávamos. Eu era forte. And I thought I'm very strong. E eu pensava que era muito forte. And I also practiced as a dentist. E sou dentista. And most of the work we do, you are standing, not sitting. Então a maior parte do trabalho que nós fazemos como And dentistas when you are fazemos em removing pé. a tooth, you use muscle. Então quando estás a remover dente, So usas I o thought músculo. I was strong. Eu pensava que era forte. Until one day, Até que um dia, in our first pastorate no meu primeiro pastoreado, in Bulawayo, em Bulawayo, we had our first death in the church. nós tivemos a nossa primeira morte na igreja. So I went down to officiate the funeral. E eu fui oficiar o funeral. So when we are at the gravesite, E quando estávamos we no have done túmulo, everything else. já tínhamos feito tudo. And now we have lowered the body. E já enterramos o corpo. We now need to fill in the grave. E temos que encher a areia no túmulo. I looked around me, E eu olhei ao meu redor. and all the celebration brothers were in their suits. E todos os irmãos da igreja de celebração estavam de And they fato. don't know how to hold a shovel and do the thing. E nem sabiam como segurar a pá So e I said, colocar a guys, let's areia. do what needs to be done. E eu disse, irmãos, vamos fazer o que And precisamos they are de fazer. looking around. E eles estavam a olhar lado a lado. And you know, when you are starting a church, Quando você está a começar uma if there's igreja, no one to do things, you do it. quando não há ninguém para fazer as So I coisas, removed você my faz. jacket. Então eu tirei o Took casaco, the shovel. peguei a pá I started shoveling. e comecei a colocar a areia. And they were admiring me. E eles estavam a admirar-me. You see, where I grew up, Onde eu cresci, you take turns. você faz So once ronda. somebody has shoveled, Então, enquanto alguém somebody está a comes and pá, takes over. depois termina, entrega But a pá para outra nobody was pessoa. coming. Mas ninguém mais estava a vir. And I couldn't stop because the work had to be done. Então eu não conseguia parar porque o trabalho tinha que ser So at feito. some point, Até que em algum I momento could feel my head going zzz. comecei a sentir a minha cabeça a fazer zwin, zwin, And zwin. I realized I'm not strong enough. Eu percebi que não sou forte o If I do suficiente. 2 more shovels, Se eu usar mais I'm dois going to pás, fall into this eu grave. vou cair neste túmulo. So I put the shovel aside Então coloquei a pá de and I lado backed off. e eu dei um passo para And my trás. armor bearer E o meu escudeiro then walked me to the car. e me fez But caminhar para people o didn't know carro. what was happening. Ele não percebeu o que estava But I acontecendo. didn't make it to the car. Mas eu não consegui chegar ao carro. I collapsed. Eu caí. Now you can imagine a pastor collapsing at the graveside. Então imagina um pastor a cair no cemitério. And so, fortunately, we had 1 or 2 medical doctors. E graças a Deus tínhamos um ou dois By the médicos. time they arrived, I said, "Don't worry, I'm here, I'm alive." Então, no momento em que eles chegaram, eu disse, olha, não se preocupem, estou bem, And estou the vivo. father of the deceased E o pai do falecido came and said, "Makoni, what are you trying to do to me? Makoni." e disse, Macone, o que está a tentar fazer comigo, Macone? I know you are looking at me funny. Então, vocês estão a olhar para mim de forma engraçada. True story. É uma história verdadeira. So I went back to Harare. My wife, the people called my wife who was in Harare. It was at an action conference. Então, as pessoas ligaram para minha esposa que estava em Arara And she numa says, "You are not conferência. traveling by road." E disseram, tu não vais viajar People de, just de- told me ah, she has already booked a plane. You're on a plane. Então, tu não vais viajar de carro, Took me vamos colocar straight um to the avião. doctor. E consegui. They said, "There's nothing wrong with you. Quando cheguei ao médico, ele disse, não há nada de errado It's just contigo. fatigue. Era apenas fadiga. You overexerted yourself. Tu cansaste-te. You are not as strong as you think." Tu já não és tão forte como pensas. And from that day, E daquele dia para I frente, said, I have to live eu disse, tenho que to deixar fulfill the purpose of God. para cumprir com o propósito de So I have Deus. never been athletic. Então nunca fui atlético, But from that day, I learned to walk mas naquele dia aprendi a and to caminhar exercise. e a exercitar. Not because I wanted, Não porque eu queria, but because I had to steward the grace of God. mas eu tinha de zelar You pela see, if graça I de don't Deus. take care of my body, Porque se eu não cuidar do meu I am corpo, being unfaithful estaria a ser to the infiel stewardship.
a mordomia. Many believers Muitos crentes are careless about their health, são descuidados com a sua careless about saúde what they eat. e descuidados com o que comem. You know, pastors are some of the people who eat too much. Os pastores são algumas das pessoas que comem muito They chocolate. have not learned to steward the grace of Então não God. aprenderam a zelar pela graça de Deus. They are only second to businessmen. Então eles são o segundo depois dos homens And de they quote negócio. that scripture. E eles citam a escritura. The blessing of the Lord maketh. A graça do Senhor faz acontecer. We have a responsibility Nós temos uma to responsabilidade prolong our lives, para prolongar a nossa to vida advance the cause of e Christ, avançar a causa de Cristo. to steward the grace of God. Desculpem, zelarmos a 1 graça de Deus. Corinthians 15:10. 1 de Coríntios 15:10. Paul is talking about his stewardship of the grace. Paulo fala da sua mordomia, da He graça had de started by Deus. saying, I delivered to you, Ele diz, pela graça eu first dou a of all, what I vocês received from him, aquilo que primeiro recebi para that mim. Jesus Christ died Que Jesus morreu according to the scriptures. de acordo com o que está nas And escrituras. he was buried. E foi enterrado. He rose again according to the scriptures. E ele ressuscitou de acordo com as And escrituras. he was manifested E ele foi manifesto in his resurrection body no seu corpo de First to the ressurreição. apostles, E apareceu para os apóstolos, Peter, para to Pedro, Mary, para Maria, to the 500. para os 500 And then last of all, e para o último. as to a prematurely born, Enquanto eu nasci de forma he prematura, manifested himself to me. ele manifestou-se a mim And he granted me a grace, e me deu uma graça, a stewardship, uma an mordomia, apostleship. apostolado. Though I was the least of them all, Apesar de ser o menor the de todos chiefest among eles, sinners, o chefe dos because I pecadores, persecuted the church, porque eu persegui a igreja, but he gave me a grace. mas ele me deu uma graça. Amen. And that's the grace he's talking about. E esta é a graça que ele está When a he gets to falar. verse 10, Quando chegamos ao versículo he 10, says, but by the grace of ele God, diz, pela graça de Deus, I am what I am. eu sou o que sou. And his grace toward me E a sua graça para was comigo not in vain. não foi em vão, But I labored more abundantly, mas eu trabalhei de forma Than mais they abundante all. para que eles soubessem. yet not I, Não é que eu, but the grace of God pela graça de Deus, that was with me. que estava comigo. So he says, when you look at me, Ele diz, quando vocês olham when para you mim, look at my quando success, olham para o meu when you sucesso, look at my victory in quando olham para ministry, o meu ministério, it is because of the grace of God. minhas vitórias no I ministério é have pela graça de allowed Deus. the grace of God Permiti a graça to de Deus form me, me to formar, shape me, to change me, me to organizar e mudar, empower me. para me So empoderar. I am who I am as a minister. Então eu sou quem eu sou no By the grace ministério of God. pela graça de Are you Deus. able to say, Eu sou capaz de in dizer your workplace, no teu I emprego, am where I am today eu sou quem eu sou by the grace of God? pela graça de I was Deus. not promoted Eu fui because of promovido, kissing upward, não porque eu estava but I was promoted a because escovar, of the grace of mas God. sim foi promovido pela I graça am de where Deus. I am. Eu sou pela I graça. am who I am. Eu sou quem eu sou. I add the value that I do Eu tenho o valor que tenho because of the grace of por God. causa da graça de Deus. Hallelujah. Amen. You know, in the marketplace, Sabem que no mercado de trabalho, economists have a concept os economistas têm um of conceito measuring value de medir o valor that a company does. que a empresa They faz. call it EVA, EVA. Chamam de EVA, It's called economic value added. que é o valor econômico adicional. When you have transacted in your business, Então, quando é acrescentado o teu negócio, what economic value has been added to the community? qual valor econômico foi adicionado You na see, as a comunidade? child of God, Como filhos de Deus, you have to add economic value. você tem que adicionar o valor We econômico. are not here just to consume oxygen Você não está aqui para consumir and to oxigênio deplete the resources of the earth. e apenas consumir os recursos da terra. We consume Nós consumimos so that we add value. para que nós possamos adicionar So valor. when your life is looked at, Então, quando a tua vida é can vista, people say, quando as pessoas dizem, in this company, nesta empresa, in this estate, nesse estado, in this apartment, neste apartamento, this is the economic value este é o valor econômico that has been added by this person. que foi adicionado por esta pessoa. Amen. We need to make a difference. Nós temos que fazer a diferença. That's what Paul É o que Paulo was doing. estava a fazer. So he says the grace of God Ele disse que a graça de Deus toward me was not in vain para mim não foi em vão, because it added value. porque adicionou valor. There was evident value. Houve um valor evidente. When you are a member of the church here, Quando você é membro da igreja aqui, are you just
Será que você só está consuming space? a consumir espaço? Are you just an observer? Será que você é apenas um Or do you add observador value? do teu ou você adiciona What valor? economic value is being added to this church by your presence? Qual é o valor econômico que está sendo adicionado a esta igreja pela tua presença? There's a grace in you Há uma graça em você that must add value. e você tem que adicionar valor. If you don't manage that grace, Se você não gera essa graça, the grace of God will be null. a graça de Deus It será will be nula, empty. será vazia, It will be in vain. será em vão. But he says, what did I do Mas ele diz, o que foi que so eu that that fiz grace would not be in vain? para que essa graça não seja em He vão? says, I labored harder than them all. Ele disse, eu trabalhei mais duro do que todos eles. You know, many people think, oh, if I am in the grace, Algumas pessoas pensam que quando eu estou na I graça, just flow. eu só vou fluir. I don't have to work hard. Eu não tenho que trabalhar That's not duro. what the testimony of Scripture is. Não é o que o testemunho das Escrituras Paul diz. says, because of the grace of God. Paulo disse, por causa I da was graça de Deus, diligent. eu fui diligente. Have you seen a man who is diligent? Já viram um homem que é Proverbs diligente? says, you will not Provérbios stand diz, before mean people Tu vai estar diante de várias because they pessoas. manage the grace of God Porque well. eles geriram a graça de You Deus see, the muito bem. marketplace does not value your speaking in O tongues. mercado do trabalho não valoriza o teu falar The em marketplace línguas. does not value your studying the Bible. O teu trabalho não valoriza o They quanto tu estudas a value the Bíblia. economic value added. Eles valorizam o valor You see, econômico Joseph was adicional. respected in Egypt, Quando José estava, not just because of his ability. quando to José estava no interpret Egito, dreams. ele foi escolhido por causa da sua He added habilidade. economic value. Ele adicionou um valor econômico. Daniel was valued in Babylon Daniel foi valorizado because na of the Babilônia value that he added to the economy. por causa do valor que ele adicionou na economia. They Amen. stewarded the grace of God. A mordomia da graça de They were Deus. diligent. Eles foram They diligentes. labored hard. Eles trabalharam They duro. allowed the grace of God Eles permitiram a graça de to Deus work in them, operar neles to impact others. para tocar outros. Am I talking to somebody? Será que estou a falar com alguém? Amen. You know, when I am tired of pastoring, Quando estou cansado de pastorear, I do some consulting work. eu faço trabalho de consultoria. So pastoring tires. Então, pastorear cansa. It can train you. Pode retirar todas as energias. But thank God for the grace of God. Mas graças a Deus pela graça de Deus. So I do some training and consulting. Então faço treinamentos de consultorias. So one time in Joburg, the company I trained for, Então, uma vez em Joanesburgo, na they empresa said que to eu me, treinei, Doc, they said to me, Doc, disseram, doutor, please help us. por favor, nos ajude. We have a situation, we had a risk management training we were supposed to do for a municipality in Cape Town. Dizer que temos um treinamento de gestão de risco que queremos fazer ao município de Cape Town. The risk management expert we have is failed, has just dropped the ball. E o facilitador desse treinamento desistiu de facilitar. Do you think you can come in and run this course? Então, será que o doutor acha que pode vir e facilitar esse treinamento? The only thing I had done in terms of risk management A única coisa que eu havia feito em termos de gestão de riscos was a 1 week course that I had trained foi, at a diploma level. foi um treinamento que eu fiz durante uma semana a nível de diploma. And now I was going to train the city executives E eu agora ia treinar os executivos in da risk cidade management. em gestão de riscos. I said I will help you, Eu disse, eu vou vos ajudar, not only because I want to help you, não apenas porque quero vos but ajudar, because I want the money. mas porque eu quero dinheiro. So I accepted the assignment. Então aceitei a tarefa. I know to a certain extent there is a grace on my life Eu sei que até um ponto há uma graça na minha vida to be able to be a communicator. para ser um bom I mean, comunicador. sometimes, not always. Algumas vezes, não sempre. So I said, grace of God help me. Eu disse, graça de Deus me ajude. But the grace of God is not sufficient in itself. Mas a graça de Deus não é suficiente por si The mesma. grace of God is a door opener. A graça de Deus But apenas abre once you portas. step in, there is the requirement for diligence. Mas uma vez passando For a hard porta, work. há necessidade de So trabalho I dipped árduo. myself into studying, Então comecei a estudar into duro, preparing material. a preparar o material. I understood risk management Então eu percebi a gestão de because I riscos. sat on boards Porque eu sentei em conselhos de which deal direção with risks. que geriam riscos. But I had not trained in terms of risk management. Mas não sou treinado em termos de gestão de riscos. So I said, Google, help me. Então eu disse, Google, me So I ajuda. started, I had a first course training Então eu tive o meu primeiro treino before I went to train. antes de ir ao treinamento. So second day of the training, No segundo dia do treino,
the CFO of the municipality O diretor financeiro Says- do município, says, I am so impressed. ele disse, estou tão You impressionado. know, this is our end of year. E sabe, este é o nosso I am final do supposed to be ano. going out to finish my financials. Eu devia sair daqui But e I'm so fechar as contas. fascinated by how you are teaching. Mas eu estou muito encantado pela forma And como she estás a says, ensinar. this is why it's good to have practicing experts rather than just consultants. Então ele disse, é tão bom ter os profissionais que praticam a coisa, não apenas teóricos. All right, I'll control myself. Amen. And I just said, oh, glory to God. E você só diz, graças a Deus, glória a Deus. And when they gave feedback to the training company, E quando deram feedback à empresa que me contratou they para fazer o turned me to treino, their expert in risk management. tornaram-me perito em gestão de Now, risco. every time they have a risk management consultancy Sempre que project, há uma consultoria em They- gestão they de send risco, me. eles me enviam so I agora. had to, after the event, Então, depois daquele evento, go to join the Institute of Risk Management. tive que juntar-me ao Instituto de Gestão de Riscos. But what am I talking about? Mas do que eu estou a falar? I'm talking about the grace of God may open the door. Que a graça de Deus pode abrir a But you are porta. required to be diligent. Mas era querido que você You are seja required to diligente. exert yourself Você tem que to trabalhar steward the duro grace. para zelar pela graça. You know, there are so many people who are gifted. Há muitas pessoas que são dotadas. Some are gifted as musicians, Alguns são dotados como but they músicos, don't manage that grace. mas não gerem essa They graça. don't manage their lives Eles não gerem a sua vida to be effective. para serem eficazes. Some are gifted with words of knowledge, Alguns são dotados com a palavra de but they conhecimento, allow the gift mas eles permitem o dom to outgrow their character. a ser maior do que o seu And now we caráter. have problems E aí temos problemas because they are not diligent porque não são in diligentes managing the grace of em God. gerir a graça de Deus. Ephesians 3, 8 to 9. Efésios 3, 8 a 9 To me, though I am the very least of all the saints, diz, eu sou o menor de todos os santos this grace was given to me e esta graça foi me dada to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ para proclamar aos gentios as insondáveis and riquezas to de bring Cristo to light for everyone e revelar a todos what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things. qual é o plano deste mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus. So Paul knew that he had a grace. Então Paulo sabia que ele tinha uma preach the graça gospel. para pregar o You evangelho. have a grace Você tem uma graça. in a certain sphere of influence. É uma certa área de We in influência. Celebration Church, Sendo igreja de we celebração, talk about domain prayer. nós falamos de orações de domínio. But you see, domain prayers As orações de domínio really say that you as a person, apenas dizem que você como you are pessoa, created for a certain mountain of influence, você foi criado para uma certa for a montanha de certain influência, jurisdiction, a certain sphere. para uma certa esfera ou In jurisdição that de sphere of influência. influence, E nessa esfera de you are influência, created to have dominion for the purpose of the kingdom. você foi criado para ter domínio para o propósito And do so reino. God graces you for your mountain of Então influence. Deus te agracia para a tua And montanha de you are influência. supposed to steward yourself E você tem que cuidar de você mesmo and to handle yourself e também gerir-se so that the grace of God para que a graça de Deus may make a difference, faça uma diferença, may be effective. seja eficaz. 1 Corinthians 3:10. 1 de Coríntios 3:10. According to the grace of God, De acordo com a graça de Deus which was given to me que me foi dada as a wise master builder, como mestre construtor, I have laid the foundation, eu estabeleci a fundação and another builds on it. e outro edificou sobre ela. But let everyone take heed Entretanto, reflita cada how he um builds on it. como constrói sobre esta So he says, fundação. according to the grace of God, Ele está a dizer, de acordo com I a was graça de called to Deus, build a foundation for the church. eu fui chamado para estabelecer uma fundação But para a as igreja. he didn't say because I have the grace of God. Ele não disse porque eu tenho a graça de I'm Deus. just carried along by grace. Ele disse, mas eu sou carregado He pela had to graça pursue wisdom. para buscar a He sabedoria, had to pursue strategies. para buscar estratégias, He had to pursue ways para buscar caminhos of building, de construir, pursuing the blueprints of heaven. buscar a marca do céu. James says, if anyone lacks wisdom, Tiago disse, se alguém tem falta de let him sabedoria, ask of God. que peça a Deus. In your place of calling, No teu lugar de chamado, are you leaning into the será que wisdom estás of a God? inclinar-te para a graça So de that the Deus, grace of God and the wisdom of God para que a graça de Deus e a will sabedoria help de you Deus lay a te foundation ajudem a estabelecer a in fundação, raising your children. a edificar os teus Are you filhos? saying I am graced to raise this Será family? que você diz que eu sou agraciado And para because edificar of essa that, I família? will manage my life. E por causa disso vou gerir a I minha will manage vida. my relationship with my wife Vou gerir a minha relação com a in minha a way esposa
that I am a faithful steward de of the uma grace forma of que eu God. seja um mordomo fiel da graça de Deus. No, this is a detour. Então, aqui eu vou desviar-me um bocado. You know, the Bible says this. A Bíblia nos diz You isto. men live well with your wives Você pode viver bem com a sua esposa, because they are partakers together with you porque elas partilham juntamente of contigo the grace of life. da graça da vida. They are partakers together with you. Então, elas partilham juntamente grace of contigo life. da graça da vida. If you don't steward well your household, Se você não gere bem a sua the Bible casa, says your prayers will be affected. a Bíblia diz que as tuas orações serão afetadas. And some of the fastings we do Alguns dos jejuns que nós is fazemos because we are not managing our relationship well. é porque não estamos a gerir bem o nosso A relacionamento. lot of prayers we pray Muitas das relações que nós are oramos unnecessary prayers. são orações desnecessárias. We should just go back to diligence in managing. Então, devemos ter a diligência na gestão. Amen. Let's move to close. Louvado seja Deus. Vamos avançar para o término. Ephesians 4:7. Efésios 4:7. It says, but to each one of us grace was given Diz para cada um de nós a graça foi dada according to the measure of the gift of Christ. de acordo com a medida do dom de Cristo. So he's saying, no, Ele está a dizer não. the grace is not just for pastors. A graça não é só para os It's not pastores. just for the pulpit. Não é só para o He púlpito. says to each one Diz para cada um was given the grace recebeu a graça according to the gift of God. de acordo com o dom de Deus. And that's the grace E esta é a graça that we have been entrusted to steward. que fomos confiados para He cuidar. expects us to administer that Ele grace. espera que nós administremos esta graça. Don't hide what you have. Não esconda o que você tem. Use it. Use. Grow it Faça crescer to the glory of God. para a glória de Deus. Amen. Remember, Paul says, Lembra-se que Paulo disse: the grace of God a graça de Deus was not in vain. não foi em vão. It was not Não foi of none effect. ineficaz ou sem efeito. He says it again in 2 Corinthians 6:1. Ele diz de novo em 2 Coríntios 6:1. We then as workers together with you Nós, como cooperadores com also Ele, plead with you também pedimos a vocês not to receive the grace of God in vain. para não receberem a graça de Deus em vão. I have just come to tell you, Celebration Maputo, Eu vim para vos dizer, Igreja Celebração Maputo, do not receive the grace of God in vain. não receba a graça de Deus em vão. Steward the grace of God. Cuide da graça de Deus. Manage the grace of God Gira bem a graça de Deus for impact. para o impacto. You know, there are incredible men who have been called by God, Os homens incríveis foram who have chamados por served in the Deus, pulpit, que serviram um púlpito, but they got proud mas ficaram orgulhosos and they stopped stewarding the e grace pararam de zelar pela graça and they abused that grace e abusaram a graça and it became vain. e tornou-se vã. That should not be for us. Isso não deve ser para nós. Galatians 2:20 and 21. Gálatas 2, versículos 21 e 22. We all love verse 20. Todos nós amamos o versículo 20. I have been crucified with Christ. Fui crucificado com It is Cristo. no longer I who lives, E desse modo já não sou eu quem but vive, Christ who lives in me. mas Cristo vive em mim. And the life I now live, E essa vida que eu vivo I agora, live in the flesh, I live by faith que eu vivo no corpo, vivo pela fé in the Son of God who loved me no Filho de Deus que me amou and gave himself up for me. e se sacrificou por mim. But verse 21 says, Mas versículo 21 diz: because of this life that I have in Christ, por causa dessa vida que eu tenho em Cristo, inherent in this life, herdando esta vida, there is a grace that I received. há uma graça que eu recebi. And verse 21 says, E o versículo 21 I diz: do not nullify the grace of God. eu não torno a graça de Deus I inútil. do not render useless the Eu grace não of torno a God. graça de Deus inútil. You see, a steward Sabem que um zelador ou um who mordomo nullifies their que stewardship, torna o seu zelo inútil, they have failed their task. falharam na sua tarefa. When you are entrusted with resources, Quando você é confiado com you are not recursos, supposed to decimate them. você não deve You are decimar supposed to multiply them. o recurso, mas tens que multiplicar o So if recurso. we have been granted the grace of Se God, fomos dados a graça de Deus and then we decimate it, we neutralize it, e nós decimamos ou destruímos a graça we e make tornamos-la it of none inútil, effect, fazemos-la sem efeito, we have failed. então nós falhamos. And I close with this scripture. E vou fechar com esta escritura. 1 Corinthians 4, 1 de Coríntios 4, verses 1 and 2. versículos 1 e 2. This is how one should regard us E é assim que alguém tem que olhar para nós, as servants of Christ, como servos de Cristo, stewards of the mysteries of God, encarregados ou mordomos dos mistérios de Deus. stewards of the mysteries of God. Encarregados ou mordomos dos Moreover, mistérios it de is Deus. required of stewards Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade that a man be found faithful. é que sejam encontrados fiéis. Amen. When you look at your life, Quando você olha para a sua vida,
what have you been graced in? Com que você foi agraciado? Where have you been gifted? Onde é que você foi dotado? Are you sleeping on that gift? Será que você está a dormir com esse dom? Are you wasting that grace? Será que você está a gastar essa graça? Are you nullifying that grace? Será que você está a tornar essa graça Are you inútil? neutralizing it? Será que você não está a utilizar? Or you are faithful in managing Ou você está fielmente a gerir essa graça for His glory? para a sua glória? I will ask every head bowed and every eye Vou closed. pedir para que toda a cabeça se incline e olhos se fechem. It is required of stewards É requerido dos zeladores that a man be found faithful. que o homem seja encontrado fiel. We are stewards of the grace of God. Nós somos mordomos da graça de Deus. Is the grace that has been poured into your life, Será que a graça que foi derramada na tua is vida, it productive, será que ela é produtiva? or you are neutralizing it? Ou você está a torná-la What is inútil? it that you are doing in your life O que é que você está a fazer na sua vida that is rendering useless the grace of God? que está a tornar a graça de Deus inútil? Wherever you are planted, Onde quer que você esteja plantado, where you play, you live and work, onde você brinca, vive e trabalha, are you being a faithful steward será que você está a ser um zelador fiel of the grace that God has given you? da graça que Deus te deu? I want us to pray for just 2 minutes Eu quero que oremos por 2 minutos and just commit yourself and say, Lord, help me. e comprometa-se, diga, I Senhor, me commit to ajude. faithfulness Eu me comprometo com a as a steward fidelidade of the grace of God. como zelador da graça I de commit to Deus. diligence, Eu me comprometo a ser to diligente labor hard, para trabalhar duro, to advance the cause of Christ. para avançar a causa de Come on, let's Cristo. talk to God. Father, we come Vamos before falar your com Deus. presence. Senhor, nós entramos Father, em I tua commit presença. myself, my Pai, God. me I want to be comprometo a a ti, faithful Senhor, meu steward Deus, of para the ser grace of zelador God. fiel, I want to be mordomo faithful, fiel, Father, in Senhor. stewarding the grace of Obrigado, God. Senhor, por I nos want dar to a tua take care of graça, my Pai. life, my Nos ajuda, affairs, Senhor, my a tomar conta de situation, nós, my Pai, finances. I want to nosso take care of my nosso agir, family nosso in a falar. way that Onde o Senhor honors nos the colocou, grace Pai, of God. para que a tua To be graça, found a Senhor, faithful cresça, steward Pai, that que nós doesn't sejamos neutralize achados the como grace of God, servos that doesn't fiéis. neutralize my Pai, Senhor, nos stewardship. ajuda a usar, Father, even Pai, as a a tua church, we graça call para upon your name multiplicá-la, and we Senhor, ask for the grace of aumentá-la, God, Senhor, the grace of expandi-la, God that Pai. helps us, Tem tocado Father, a that vida we de may outros, manifest Senhor. the Pai, grace of God, manifestemos a we tua may graça, serve Senhor. others, E Father, we may falemos, Senhor, advance de the cause acordo of com o Christ. teu querer, Father, I Senhor. pray Não for nos deixes, Celebration Senhor, Church Pai, Maputo. focar-nos Father, apenas may em they be nós, found mas foquemos faithful, naqueles que o may Senhor quer they be que found nós diligent foquemos, Senhor. in Pai, stewarding the tornemos, grace, Senhor, in zeladores, stewarding Pai, the da vision, graça, in Senhor, stewarding na the calling of provisão, God, Pai, in no stewarding servir, the Pai. purpose of God. Sim, Senhor, no Father, may propósito this que o Senhor tem para congregation nós. be Que o found Senhor possa nos faithful guiar, as they Pai, e nos advance the torne purpose fiéis, of God Senhor, e for your fortaleça-nos, glory, Senhor, that no you falar, may no receive the agir, glory, Pai, that you enquanto may tocamos receive the outras honor vidas, Senhor. in the Pai, mighty enquanto name o of Senhor abre outras Jesus. portas, no In nome de Jesus' Jesus. name. Obrigado, Jesus. Amen and amen. Amém. One more prayer. I will ask every head bowed and every eye closed. Então, mais uma oração. Vou pedir para que toda a cabeça se incline e feche os olhos. You saw the Bible says this. A Bíblia diz isto, It says, for the grace of God, que a graça de Deus, which works the salvation of man, que opera para a salvação do He homem, has appeared to all. apareceu para todos. You know, the way we can get to know God, A forma como nós podemos conhecer a we Deus, can have our sins forgiven, podemos ter os nossos pecados is to perdoados, encounter the grace of God. mas precisamos de encontrar a graça de We are Deus. saved by grace. Nós somos salvos pela God's graça, unmerited favor. o favor You imerecido may de be here Deus. this morning E você pode estar aqui and esta you don't know manhã Jesus as your Lord e and your você não Savior. conhece a Jesus como seu You Senhor e have no Salvador. relationship with God. Você não tem relacionamento com You Deus. know your heart condemns you E o teu coração te condena. for not living up to God's E expectation. você não está a viver de acordo com a But expectativa de in this Deus. moment, Mas neste momento, the grace of God has been made available a graça de Deus tornou-se to work your disponível salvation, para a tua to salvação, bring you to the knowledge of para God. trazer-te ao conhecimento The de Bible Deus. says those who received Jesus, A Bíblia diz que aqueles que receberam a they were Jesus given the right to be called the children of foram God, dados o direito de serem chamados and their filhos de sins were Deus. forgiven them. E os seus pecados foram So with perdoados. every head bowed, every eye Com closed, toda a cabeça inclinada e olho I'm going to fechado, ask, eu vou pedir, if you are here this morning se você está aqui esta manhã and you know you are not a child of e God, você sabe que ainda não é filho de your Deus sins are not forgiven e you, os seus pecados ainda não estão you are perdoados, not born again, você ainda não nasceu de novo you feel your heart condemning you for the way you live, e você sabe que teu coração te condena pela forma that you como have você not lived vive, right with God, que você não viveu bem com Deus. God does not condemn you.
Deus não te condena. He's extending His grace. Ele está a estender a sua He's saying graça. Jesus has already died for your Ele sins. disse que Jesus já morreu pelos seus If pecados. you just call on His name, Se você chamar pelo your seu sins will nome, be forgiven you. os seus pecados serão perdoados. So if you are here this morning, Se você está aqui esta manhã, whether you are listening to me, whether you are right here in this auditorium, talvez você esteja neste or you are auditório watching us online, ou esteja assistindo-nos this online. moment, Neste momento, the grace of God can transform you. a graça de Deus pode te This is transformar. the grace Esta é a graça that transformed Saul, que transformou a who Saulo, was a murderer of the Christians, que era um assassino de a cristãos, persecutor of the faith, perseguidor and dos homens da converted fé. him E Deus lhe converteu from being an opponent de ser um oponente to become a proponent, para tornar-se um to become an proponente, advocate of the kingdom. para se tornar um advogado do That reino. grace is available for Essa you. graça está So disponível with para every todos. head bowed, every eye closed. Com toda a cabeça inclinada, If you are olhos here, you are fechados. saying, Pastor, Se você está aqui a dizer, I want my pastor, sins forgiven. eu quero que os meus pecados I sejam want to perdoados. receive the grace of Eu God. quero receber a graça de Deus. Just raise your hand. I want to pray with you. Apenas levanta a sua mão, nós Every queremos head orar bowed, por every você. eye closed. Com toda a cabeça inclinada, If olhos you are saying, I fechados. want this relationship with God, Se você diz, eu quero ter esse I relacionamento com want to know Deus, that it is well between me and God, eu quero que tudo esteja bem entre eu e Deus. just raise your hand. Apenas levanta a sua mão And we are going to pray with you e vamos orar por você. in the name of No Jesus. nome de Jesus. Because the grace of God Há uma graça de Deus works the salvation of God. que opera a salvação de Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Amen. I don't see any hand raised in Não the vejo nenhuma mão levantada. Oh, there's a one hand that is raised. There's one hand. Yeah. I want us to pray with this sister Eu quero que oremos com esta irmã. and pray also with somebody who is online. E oramos com os irmãos que estão online. And as we pray this prayer, E enquanto oramos esta oração, our sins will be forgiven os us. nossos pecados serão perdoados. So pray together with me aloud and say, Father God, Diga, Pai Deus, I come to you right now eu venho a Ti agora, in the name of no Jesus. nome de Jesus. And I ask you E peço-te to extend your grace. para estender a Sua graça. Forgive my sins. Perdoe os meus pecados. Wash me in the blood of Jesus. Lava-me no sangue de Jesus. I turn away from my sins Eu me afasto dos meus pecados and I turn to God. e volto para Deus. And I will say, E eu vou dizer I believe que eu creio that Jesus Christ que Jesus Cristo is the Son of God é o Filho de Deus, who became man, que tornou-se homem, walked among us, andou no nosso meio, died on the cross morreu na cruz for my sins, pelos meus pecados, was buried foi enterrado and rose again e ressuscitou on the third day no terceiro dia as Lord of Lords como Senhor dos and Senhores, King of Glory. o Rei da Glória. So I receive him Então eu o as recebo my King, como meu Rei, as my Lord, como meu as Senhor, my Redeemer. como meu Redentor. Change my life Mude a minha vida in Jesus' name. no nome de Jesus. Let the grace of God Que a graça de Deus transform me transforme-me and I will be a faithful steward e eu serei um mordomo of fiel that grace. dessa graça. Satan, Satanás, I reject you eu te rejeito and all that is yours. e tudo que é teu. From this moment, Deste momento, I cancel eu cancelo and I break e eu quebro every covenant toda aliança of darkness das trevas that was entered into foi entrado between my family and you. entre a minha família e tu. I render that covenant useless Eu torno essa aliança inútil because I have entered into the covenant porque entrei na aliança with the King of Kings. com o Rei dos Reis. I'm now a child of Eu God. agora sou um filho de Deus. Thank you, Lord, Obrigado, Senhor, for hearing me, por me ouvir, for forgiving my sins. por perdoar os meus pecados. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen and amen. Amém e amém. Amen. Amém.